Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou Daniel Soares, advogado civilista, e hoje vamos falar sobre o caso GAS. Vou procurar ser o mais rápido e objetivo possível. Muitas pessoas querem saber sobre prazos, sobre valores apreendidos, sobre o que vai fazer daqui para frente, se vai ou não precisar de advogado, o que a pessoa deve fazer se o seu nome está na lista, se o seu nome está errado. Vou ser bem rápido e objetivo, eu vou procurar falar o que está na lei e não muito a minha opinião pessoal, porque é difícil você não dar a sua opinião, mas eu vou procurar ser o mais técnico possível, tá? Lei 11, anote por favor, pegue um papel e caneta, porque eu quero que você saiba tudo conforme está na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências, tá bom? Vamos lá. Vamos ler o artigo 6º da lei. Diz assim: a decretação da falência ou deferimento do processo de recuperação judicial implica, artigo 6º, inciso 3º. Anote, porque não é o Daniel falando, não é fulano nem Beltrano, é a lei que diz isso. Então, tudo que acontecer daqui para frente da GS, você vai anotar, você vai ler na lei e vai falar: o Daniel já nos ensinou, eu sei o que a gente tem que fazer. Artigo 6º, inciso 3º. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial e falência. O que isso quer dizer? Que todas as ações que fizerem por fora para tentar recuperar o dinheiro dos clientes, no caso da AGS, vão ter que se sujeitar ao processo de falência. Então, não recomendo que vocês façam ações por fora. Claro que isso tem um prazo de 80 dias, mas 180 dias, podendo ser prorrogável. Mas todos os processos que estão sendo feitos sobre a GAS, os magistrados estão enviando para a 5ª Vara Empresarial, que é o processo principal que trata sobre os valores da GAS. Inclusive, recentemente, a excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi, lá de Brasília, do STJ, ela determinou, junto com os demais ministros, que o dinheiro, todos os bens apreendidos de Glácio, Meirelles, sobre a GAS, sejam enviados para a 5ª Vara Empresarial para pagamento dos clientes. Então, primeira dica, tá? Vamos lá. Uma coisa que muitas pessoas não sabem: existe a possibilidade, se o nome da pessoa não estiver na lista, mas se o meu nome não estiver na lista, depois eu vejo para colocar o nome na lista, depois eu contrato um advogado, depois eu vejo. Uma coisa que eu acho que muita gente não falou para vocês: existe a possibilidade de você ter que arcar com custas judiciais se o seu nome não estiver na lista de credores. Isso se for o caso de fazer uma impugnação ou habilitação retardatária. Retardatária é aquela que você faz após a publicação do edital, se o seu nome ainda assim não saiu na lista, você não conseguiu fazer as divergências de valores, você não conseguiu fazer a sua habilitação, tem que fazer retardatária. E existe a possibilidade de você ter que arcar com as custas judiciais. Só que uma coisa interessante: as custas do processo que era a recuperação judicial, depois se transformou em falência, já foram pagos pela própria GAS. Foi em R$72 mil, se eu não me engano. Já foi pago. Então isso vocês não têm que se preocupar. O que pode ser pago é que se você tiver que fazer uma habilitação retardatária, aí você pagaria a sua habilitação, não o processo da GAS. Mas normalmente eu atuo em várias falências pelo Brasil. O que eu faço com meus clientes? Eu peço, teve alguns que eu consegui a gratuidade, teve uns que a gente não conseguiu. Então, por exemplo, lá de São Paulo, nós conseguimos a gratuidade. Nós fizemos a declaração de hipossuficiência, isso o advogado vai dar para o cliente. O cliente vai declarar que não tem condições de arcar com aquelas custas. Vamos colocar, normalmente o juiz pede os últimos 3 contra-cheques ou as últimas 3 declarações de imposto de renda. É por isso que eu peço para os meus clientes deixar separado a declaração de imposto de renda. Doutor, eu não tenho as últimas 3 declarações de imposto de renda. Fale com o seu contador, ou já peça para o contador ajeitar isso para você, que mais cedo ou mais tarde você pode necessitar. E o que você faz? Você vai, se você era para ter declarado,
pede para o seu contador fazer uma correção. Você vai pagar uma multa, mas é melhor você estar bem com a Receita Federal. Ou se você era isento, você precisa daquela declaração no site da Receita, comprovando que você é isento de declaração de imposto de renda. Tá bom? O que acontece? A lei diz que você pode pagar custas, mas não quer dizer que você vai pagar. Você pode ter o benefício da gratuidade de justiça, tá bom? Vamos lá. Após a publicação do edital, vamos falar de prazos. Daniel, quanto tempo eu posso receber esse dinheiro? Como é que vai ficar essa situação? O edital vai ser publicado. Como é que vai ser essa publicação do edital? Dentro do processo da 5ª Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro, vai ser publicado o edital. Não é mais a lista de credores. Eles vão pegar a lista de credores e aquilo vai se transformar em um edital. O administrador judicial vai pegar e vai transformar aquilo dentro do processo. Transformar é mais a nomenclatura, né? Porque não deixa de ser uma lista. Vão constar nomes das pessoas, valores das pessoas e o CPF da pessoa. Não pode ter 0 faltando, não pode ter letras erradas, não pode ter números no CPF faltando, não pode ter valores errados, duplicados, quadruplicados, faltando a mais, a menos. Tem que estar certinho. Vai ser publicado o edital. Após a publicação do edital, teremos 15 dias para poder recorrer administrativamente com a correção, impugnação ou habilitação dos nomes. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou, com os meus clientes, eu vou verificar o edital dentro do processo. Dentro do processo, provavelmente o administrador deve publicar no site dele também. Não sei, não posso falar em nome dele. Mas vou dentro do processo, eu vou mandar para os clientes que me contrataram, vou mandar para eles e vou verificar o nome deles. Ó, tá certinho ou não tá. Aqueles nomes, cujos nomes estejam errados, aqueles nomes que porventura estejam errados, estou dilmando hoje, perdão. Nós vamos verificar e vamos fazer as impugnações. Vou fazer uma petição de impugnação assinado, carimbado pelo advogado, vai ser eu. Ó, tem que consertar isso, divergência disso, 0 tá errado, isso, etc. Show. Se o nome daquela pessoa não sair, como acontece muito, o que nós vamos fazer? Muitos nomes não vão sair. Anote o que eu estou dizendo. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Muitos nomes não vão sair. Ah, Daniel, mas eu vou mesmo nomes que se habilitaram. Guarde esse vídeo e depois me diz se eu estava certo ou errado. Até porque, gente, são mais de 100 mil pessoas. A culpa é do administrador? Não. Porque, pelo contrário, ele não tinha obrigação de vir e ficar pegando o nome das pessoas. Em tese, não tinha essa obrigação. A empresa GES que tinha essa obrigação de fornecer os dados das pessoas. Não era nem necessário nós, advogados, ficarmos habilitando as pessoas, impugnando, porque era para a própria empresa ter apresentado. Eles não tinham esses controles. Os escritórios não tinham os nomes, as contas que as pessoas recebiam, os dados das pessoas. Então, eu entendo que eles deveriam apresentar. Mas tudo bem, como eles não apresentaram, o administrador está vindo de bom grado. Devemos parabenizar a atitude dele. Ele não tinha obrigação de estar fazendo online, fazendo tudo isso, mas ele está procurando entender as pessoas, ajudar as pessoas, ele está ajudando as pessoas. Mas não tem como, gente. São mais de 100 mil nomes. Muitos nomes não vão sair, nomes vão ser errados. Tem pessoas que se cadastrou errado, tem gente que pensou que enviou os dados e não enviou. Faz parte, gente. São máquinas que estão ali. Então, não vejo que o administrador é culpado. Se tem alguém que, infelizmente, deveria fazer isso, era a própria empresa. Mas tudo bem, o CEO está preso, o CEO da empresa está preso, a gente entende que há essa divergência. Como há essa divergência, devemos prosseguir pelos caminhos alternativos. 15 dias. Daniel, são 15 dias úteis ou corridos. A Lei 11.101 de 2005 não especifica se são úteis ou corridos. Muitos tribunais entendem como úteis. Alguns entendem como corridos. De prevenção, não vamos deixar para a última hora, tá? Você botou o seu nome lá. Eu vou habilitar os meus clientes. Eu, como advogado, pronto, habilitei meu cliente. Vou fazer uma petição assinado, com a assinatura do advogado, pedindo que habilite aquele credor administrativamente. Ou se o nome estiver errado, qualquer coisa, eu vou fazer a impugnação, assinar como advogado, representando aquele cliente, mandando já para a administração judicial. Mesmo assim o nome não saiu, e eu sei que muitos nomes não vão sair. Daniel, o nome não saiu. O que eu vou fazer agora? Estou lendo aqui a Lei 11.101 de 2005.
que diz o seguinte: se o seu nome não saiu, lá no edital e se você não conseguiu, dentro do prazo de 15 dias, estar habilitado administrativamente, teremos um novo prazo. Anote isso, que isso é importante. Anote, porque é importante. Artigo 8 da Lei 11.101 de 2005. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, credor, devedor, sócios, Ministério Público podem apresentar ao juiz. Não é mais para o administrador, não é link de site. Você vai pro judiciário. O advogado vai peticionar o Ministério Público, enfim, vão peticionar ao juiz a impugnação contra a relação de credores. Meu nome ainda assim saiu errado, já tentei me cadastrar várias vezes, saiu errado. Aí, no caso, vou dar um exemplo, eu vou ao juiz, eu vou peticionar, vou entrar com o certificado digital do advogado que nós temos, vou botar a senha de advogado, o token, e eu vou peticionar ao juiz lá no processo da quinta vara empresarial, apresentando as divergências. Só que essas divergências, a gente tem que fazer uma petição em apartado. Tem que ser uma petição em apartado dependente do processo principal. Isso são mais para os advogados como fazer. Vamos, porque eu já faço isso em outras recuperações judiciais e falências e a gente acaba se acostumando como deve ser feito. Uma petição em apartado, vamos colocar o número do processo principal, vai gerar um novo número de processo, vai ter nova sentença, novas decisões só para aquele pedido de habilitação, para cada cliente. Aí cada despacho que o juiz der, o advogado vai lá responder. O advogado vai lá, vai contestar, o administrador judicial, dentro do processo, vai se manifestar para aquele credor que está sendo habilitado lá. E todos fazem parte do processo principal, só que está em apartado, por dependência, tá? Por dependência do processo principal. Artigo 8 da Lei 11.101 de 2005. Devemos impugnar a lista de credores ao juiz apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado. Porque existem pelo menos 4 que a gente precisa saber relações de credores. São os credores trabalhistas, aqueles que trabalharam na empresa GAS, seu grupo. Temos credores de direitos reais, são imóveis, por exemplo. Temos os credores tributários, que é o Estado, a União, e os credores quirografários, que somos nós. Tá? E muitas pessoas dizem assim: ah, Daniel, mas tem gente que vai receber por fora, estão falando que vão pagar por fora, estão falando que é para esperar. Eu vou dizer para vocês, eu não estou questionando se o Gladys tem ou não intenção de pagar por fora. Ninguém está no coração dele, se ele quer pagar ou não quer pagar, não sou eu que vou questionar. Mas pense comigo, ainda que ele queira pagar por fora, será que a justiça vai autorizar? Será que isso vai ser permitido? Será que eu vou arriscar esperar para ver se ele vai conseguir pagar por fora? E outra coisa, uma coisa que muitas pessoas não sabem. O artigo 6º A da Lei 11.101 de 2005 diz o seguinte: é vedado ao devedor é a AGS, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios, acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto do artigo 168 dessa lei. Ou seja, eu não posso pagar lucros, eu não posso distribuir as porcentagens, os 10% que quando a empresa operava, ainda que fosse autorizado por lei, eu não posso distribuir nenhum lucro enquanto o plano for aprovado. Como nem plano de recuperação judicial houve, porque a empresa saiu de recuperação judicial e foi para falência, aí que não pode mesmo.
Então, só para que você não tenha dúvidas, ele não pode distribuir lucros ou fazer pagamentos se não houver uma autorização judicial para isso. E a autorização dada foi através do processo de falência. E para que a gente não demore muito, muitas pessoas dizem assim, tá bom, depois que acontecer tudo, vai haver uma Assembleia Geral de Credores. Todos fiquem cientes, vai ter Assembleia Geral de Credores. Vai haver uma empresa que vai intermediar, uma empresa lá de São Paulo, vai intermediar com cada cliente a forma de pagamento. Vamos ver quanto você tinha lá. Vamos ver se os seus dados estão corretos, suas contas bancárias, mas, por exemplo, o advogado vai lá e vai peticionar a conta bancária do cliente e vai colocar lá. Então, estando tudo certo, a empresa vai ser uma empresa intermediadora para que possa pagar. E uma coisa muito importante, o artigo 11 da Lei 11.108 de 2005 diz: os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Então, se você for impugnar o seu crédito, ou seja, vai mostrar para o juiz, meu nome está errado, doutor, meu zero não saiu no CPF, saiu o valor duplicado. A justiça vai dar 5 dias apenas 5 dias para você contestar. Tá? Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação em 5 dias. Se você for impugnado, você vai ter que ter 5 dias para contestar. Obviamente, o advogado não pode perder esse prazo. Então, lembrando que muita gente às vezes acha que o prazo é de 5 dias úteis. A Lei 11.101 de 2005 não diz necessariamente são úteis. Então, temos que ainda pensar que os dias podem ser corridos. Então, está um pouco grande esse vídeo, mas que você possa entender a importância de anotar, de entender a lei, de saber dos prazos e saber tudo que envolve a recuperação judicial agora, que é falência, falência, para que você não venha a perder os seus valores. E por último, muitas pessoas dizem, doutor, eu sou obrigado a contratar advogado? Você decide se você quer ou não contratar advogado. Eu não quero contratar advogado. Não contrate, gente. Mas eu vou receber sem advogado? Vou contar uma história para vocês. Teve um cliente lá do Rio Grande do Sul, lá de Curitiba, que ele investiu numa empresa de Curitiba, ele é de São Paulo, mas ele investiu numa empresa igualzinha a GS lá de Curitiba, e ele falou assim, doutor, falaram para mim que o nome estava certinho na lista, meu nome, telefone, estava tudo certinho na lista de credores, estava tudo certo. Falaram que eu não precisava de advogado, etc, tudo mais, show de bola. Na hora de sair o edital, tiraram todos os meus dados, meus nomes, disseram que eu não fazia jus. Quando ele me ligou já no processo, já mais da metade caminho andado, já com edital publicado, já com lista de credores, já tinha ficado para trás, já com administrador judicial, tudo certo. Ele me ligou em cima da hora, a gente tentou recorrer, eu entrei na briga, a gente conseguiu falar com o juiz, brigamos, entramos em contato com o administrador judicial, mas infelizmente o nome dele já tinha tirado. Como o administrador judicial tirou o nome dele, a gente não tinha como fazer a defesa, ele não tinha como fazer a defesa porque não tinha advogado na época, tiraram o nome dele da lista. Não estou falando do administrador judicial da GS, estou falando de outra empresa. O administrador simplesmente tirou o nome dele de várias pessoas da lista e falou, não, vocês não têm direito, como é que a pessoa vai se defender agora? O advogado ela tem. Tiraram o nome das pessoas da lista. Infelizmente, o juiz falou, não tem direito. Perdeu 132 mil que ele tinha investido lá. Então, eu não vou chegar para você e vou dizer se você é obrigado ou não. Você contrata se você quiser. Se você, Daniel, eu vejo a necessidade de ter um profissional, de ter um advogado. Então você contrate. Outra coisa, eu não estou pedindo que você me contrate, não. Porque tem muita gente, o Daniel tá falando isso para você me contratar. Eu nunca pedi que me contratasse. Quando a pessoa diz, eu preciso de advogado, eu falei, converse com um profissional da sua confiança. Procura alguém que você confie. Tem gente que falou, Daniel, eu tô com um advogado. Eu falei, show de bola, segue lá. Então eu não estou pedindo que você me contrate. Você
converse com alguém da sua confiança para que acompanhe esse processo para você. Daniel, acho que eu não preciso. Beleza, você não é obrigado. Você contrata se você quiser. Agora, eu não posso garantir que você vai receber. Não tem como. Seria irresponsabilidade. Tem gente que fala irresponsabilidade, né? Mas é irresponsabilidade minha se eu falar que você vai receber esse advogado. Isso eu não posso fazer. Por último, as pessoas dizem, mas o que a lei diz sobre ter advogado? Não. Só para encerrar, a lei diz assim, artigo 133 da Constituição Federal. Repito, artigo 133 da Constituição Federal diz o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu vou ler de novo. O advogado é indispensável. Daniel está falando isso? Não, artigo 133. Então, se eu não fosse advogado, eu procuraria alguém da minha confiança, procuraria um auxílio técnico profissional do operador do direito, do advogado, para que pudesse me orientar, me auxiliar naquele caso. Mas você faz o que você entender. Você não é obrigado, nem obrigada. Você faz se você entender que você precisa disso, tá bom? Desejo uma excelente semana a todos. Fique com Deus e até mais.